servidores paralisaram as atividades hoje em Lages. Eles rejeitaram a proposta de revisão salarial da prefeitura. Monitoramento 24 horas começou a funcionar hoje na capital, a central do trânsito, que deve melhorar o fluxo de veículos na região. No futebol, Avaí e Criciúma em campo hoje à noite pelo Campeonato Brasileiro. E ainda mais um amanhecer gelado na Serra. O Band Cidade desta terça-feira já está no ar. Olá, boa noite. Boa noite. A partir de hoje, Florianópolis passa a contar com uma central de monitoramento de trânsito. Do local será possível controlar todos os semáforos da cidade. Desta sala será possível controlar todos os semáforos da cidade. Os 134 cruzamentos estarão nesta tela, onde será possível modificar o tempo dos sinais, deixando por um período maior a necessidade de cada rua e de cada horário, permitindo o trânsito fluir na direção que for necessário. Toda a troca de equipamentos permitiu que a gente conseguisse reduzir o tempo de atendimento, né, na questão dos problemas semafóricos, que também permitiu que a gente ajustasse melhor os tempos, né, na questão dos semáforos. Isso tudo de forma online, através de informações que a gente já está recebendo aqui na central. A tecnologia é única no estado e uma das mais modernas do país. No local estarão trabalhando 20 controladores que 24 horas por dia ficarão de olho nos 630 semáforos da cidade. O guarda aqui ele vai conseguir ter uma efetividade até maior do que se ele ficar apenas parado num semáforo. Então realmente a guarda tem essa atribuição, virão 25 novos que vão até aumentar o efetivo atual, mas eu acredito que a gente tem que estar interligado. A mesma estrutura que monitora, que gerencia, tem que ser a que faz a fiscalização interna. A Guarda de Trânsito e a Defesa Civil estarão inseridas na central de monitoramento para atuar conjuntamente. A Defesa Civil poderá informar sobre ocorrências do tempo que afetem diretamente a mobilidade ou os equipamentos. E a Guarda Municipal poderá se deslocar mais rapidamente após a identificação de problemas no trânsito. A Guarda vai ficar sentada acompanhando toda essa movimentação durante praticamente 24 horas, né? Então, exatamente, com qualquer situação de emergência que venha do sistema de tecnologia dar problema, a Guarda tem como fazer um despacho imediatamente para uma viatura ou para alguém que estiver mais próximo para poder fazer o atendimento. A instalação dos equipamentos foi concluída em abril e durante este mês de maio estão sendo feitos testes que já deram resultados positivos. Antes do sistema ser instalado, a média era de 14 a 15 semáforos com problemas por dia. Agora esse número caiu para 3 ou 4. Até ontem, quando se precisava tanto consertar um semáforo, alterar uma temporização, ela tinha que ser física. Ou seja, alguém tinha que ir lá, né, com uma caixa de ferramentas, abrir e mexer, o que tornava a gestão quase impossível. Então agora é uma primeira etapa, vamos ter a segunda etapa que vai ser a instalação de mais de 60 fitas de contagem de veículos, mas é uma etapa muito importante. A Prefeitura investiu 5,5 milhões de reais na instalação dessa nova tecnologia, um sistema que permite ser atualizado ao longo dos anos, conforme a necessidade do trânsito da capital. Tivemos o cuidado de fazer a previsão de que esses equipamentos possam ser atualizados e incluídas outras inovações que possam melhorar o sistema, como por exemplo o uso do ITS. Então tudo isso tem previsão para que a gente possa fazer a atualização e a implementação de outras melhorias nesse sistema. Contenção de despesas. Em Santa Catarina, a Justiça Trabalhista reclama de cortes de verbas e alerta para a redução do atendimento ao público. De acordo com a lei orçamentária anual, a redução deve ser de 90% em novos investimentos em todo o Brasil. Para o custeio das atividades de rotina dos tribunais do país, também houve corte de 29%. Em Santa Catarina, a situação é ainda mais restrita e os repasses podem ser 37% menores. Obras como o novo prédio em São José e o novo fórum de Chapecó podem ser prejudicadas. Na contramão da redução de gastos, os processos trabalhistas nos 3 primeiros meses deste ano aumentaram 19% no estado. Em Blumenau, o fechamento de empresas e de postos de trabalho fez o número de demandas judiciais saltar 91%, o maior crescimento do estado.
Eu acho que a precarização da justiça do trabalho como um todo, porque esses cortes dizem respeito às verbas de custeio, ou seja, o normal para o funcionamento do tribunal. Água, luz, telefone, terceirizado, fornecedores, e chama a atenção que esse dinheiro é necessário para manter a estrutura, mas não dos juízes ou dos funcionários, e sim no atendimento do jurisdicionado, nosso público-alvo. Professores da rede municipal de Lages paralisaram as atividades nesta terça-feira. Com apitos e faixa, protestaram na manhã de hoje no centro da cidade. A categoria não aceitou a proposta da Prefeitura de revisão salarial e decidiu pela paralisação. Apenas 30% dos professores estão mantendo as atividades em sala de aula. A Prefeitura ofereceu 8%, pagos parceladamente. Os professores aguardam uma nova rodada de negociações com a Prefeitura. Caso não haja acordo, devem paralisar as atividades em dias alternados a partir da próxima semana. A Justiça Federal determina a demolição de beach clubs de Jurerê Internacional no norte da capital. A decisão, que ainda cabe recurso, solicita também a recuperação da área de vegetação de restinga ocupada pelos estabelecimentos. O juiz federal Marcelo Cras Borges determinou em primeira instância a demolição dos beach clubs na praia de Jurerê Internacional e a aplicação de multas pela degradação ambiental causada na região. A decisão pede também a retirada dos entulhos por parte de bares que estariam na área de preservação permanente. A multa é de R$100 mil por dia em caso de descumprimento da sentença. Os estabelecimentos foram condenados ainda a pagar multas que variam de R$100 mil a R$10 milhões pelo uso da área irregular. Os valores devem ser destinados para obras de proteção ao meio ambiente na região afetada. O magistrado declarou também nulas todas as licenças e alvarás de funcionamento. Através de nota enviada por sua assessoria de imprensa, o advogado Rafael de Assis Horn, representante do Jurerê Open Shopping, que é proprietário dos beach clubs de Jurerê Internacional, afirma que ainda não foi intimado da sentença, mas que entrará com recurso no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. E a seguir, o perigo do uso inadequado de antibióticos. E ainda o amanhecer gelado na Serra Catarinense. Mais um dia gelado em Santa Catarina. Em Florianópolis fez 8,2 graus, mas foi na região serrana que as temperaturas negativas foram registradas. Um frio que mudou a paisagem da região. Quebrando a geada. Foi assim que muita gente acordou hoje na Serra Catarinense. A temperatura de 4 graus negativos em Urupema fez com que a geada roubasse a cena. Ao amanhecer, o branco se destacava em meio ao verde. Em alguns locais está tudo tão branquinho que parece que até nevou. Mas é só a geada que dessa vez veio tão intensa, derrubando as temperaturas e deixando a sensação térmica por aqui ainda menor. Na SC 114, em Urupema, o cenário era europeu. Um espetáculo da natureza que só quem levantou cedinho pôde apreciar. Mas todo esse frio que muda as paisagens também muda a rotina de quem mora por aqui. Para esquentar um cafezinho de manhã, um chimarrão também é bastante usado, café chimarrão. É isso, um aquecedor também a gente usa bastante aqui, né? Congela tudo. Eu acabei de sair de casa, o carro está completamente congelado. E não tem o que fazer agora, é só esperar a geada derreter, né? Para muita gente, os dias passam a ser assim, em roda do fogo. Aliás, essa é a primeira tarefa do dia, colocar a lenha para queimar. Acorda cedo e faz um foguinho antes de sair trabalhar, né? Para sair aquecido. Tem que fazer um fogo. Ou na lareira ou no fogão, né? Quando tá muito frio, a lareira. E quando não tá, o fogão, né? Fogão daí esquenta também. No Planalto Serrano, ao menos 3 cidades amanheceram com temperaturas negativas hoje. Em Bom Jardim da Serra, fez menos 3 graus. Já em São Joaquim, os termômetros não passaram de 1,5 grau negativo. Mesmo assim, foi o suficiente para deixar tudo branco. A geada apareceu nos campos e também nos carros. Até esse lago ficou congelado. E assim vai sendo o outono por aqui.
Geada nos campos, muito chimarrão e fogo para esquentar. Se o outono está sendo assim, dá para ter uma noção de como deverá ser o inverno. O jeito é ir se preparando para sentir ainda mais frio e se surpreender com as surpresas que ele traz. Quarta-feira deve ser de temperaturas baixas em todo o estado. À tarde, por causa da presença do sol, as temperaturas ficam um pouco mais elevadas. Na Serra, mínima de 2 graus. No oeste, Planalto Norte e Vale do Itajaí, mínimas entre 6 e 7. E a máxima no estado não passa dos 22. No sul, Grande Florianópolis e Litoral Norte. O uso inadequado de antibióticos é um problema grave que pode se tornar responsável por uma morte a cada 3 segundos num futuro próximo. O medicamento é essencial para combater várias doenças, mas quando consumido de forma irresponsável, torna as bactérias mais resistentes. A Tássia sabe que não é um bom exemplo. Ela exagera no uso de medicamentos, principalmente de antibióticos, e ainda desobedece o médico. Não consigo fazer todo o tratamento. Aí eu esqueço, tomo na hora errada, daí deixo de tomar, daí melhorei, parei. A jovem já teve até uma infecção nos rins causada pelo excesso de remédios. Tem gente que mal adoece e já vem parar aqui na farmácia. Não faz mal tomar antibiótico com prescrição médica. O problema é que muitas pessoas não seguem a dose e o período recomendados na receita. Outra coisa que é bem comum é o paciente aproveitar aquele remedinho que sobrou do outro tratamento para ver se funciona. Ou pior, tenta comprar o antibiótico sem a prescrição médica, o que é ilegal. Além de fazer mal para o tratamento do próprio paciente, isso contribui para a formação de superbactérias, que remédio nenhum consegue combater. Atualmente, infecções causadas por bactérias que se tornaram resistentes pelo uso inadequado de antibióticos provocam 700 mil mortes por ano no mundo. Um estudo encomendado pelo governo britânico aponta que, se nada for feito, em 2050 o número anual de mortes pode chegar a 10 milhões. O antibiótico é um medicamento maravilhoso que mudou a expectativa de vida no mundo, mudou o desenvolvimento de várias doenças, mas ele só deve ser usado quando existe necessidade. Por isso é importante que todo antibiótico seja orientado por médico que direcione o tratamento da maneira adequada. Dados norte-americanos apontam que 2 em cada 3 pacientes com problemas respiratórios tomam antibióticos sem necessidade. Rosane se esforça para fazer a coisa certa. Ela não se arrisca tomando remédios por conta própria. Porque eu acho que não faz bem. Eu acho que isso aí é uma coisa só se tem necessidade. E a seguir tem futebol. Avaí e Criciúma em campo hoje à noite pela Série B do Campeonato Brasileiro. E ainda a Chapecoense reforçando seu elenco. Futebol, o Avaí tem um jogo difícil hoje à noite às 9h30 contra o Luverdense no Mato Grosso pela Série B do Brasileiro. O Avaí teve pouco tempo para comemorar a vitória em casa diante do Sampaio Corrêa. 3 dias depois, o elenco havaiano já está concentrado para mais um jogo e dessa vez fora de casa contra o Luverdense. Sem Vinícius Pacheco fora do campeonato por conta de uma lesão no joelho, Silas fez mistério sobre quem assume a posição no meio-campo. Não vou falar nada agora. Agora vamos... A gente já tem mais ou menos, né? O Luverdense é um time forte, um time que empatou e ganhou. Então, lá no campo deles também, eles têm uma força muito grande. Mas tenho o Tatá, tenho o Tauan, tenho o Jajá, até eu tô me confundindo dentro do campo já. Tem o Romo, tem bastante gente aí e tá todo mundo com muita vontade. Acho que isso é o principal. Mas se por um lado o professor não falou nada sobre o substituto no jogo de hoje, ele assumiu a necessidade de buscar uma peça de reposição no mercado. Mesmo contando com a volta de Marquinhos Santos daqui a algumas rodadas, Silas quer mais um meia pro elenco havaiano. A gente já está estudando essa possibilidade, aliás, vai ser necessário até, né? Então, o Marquinhos dentro de acho que mais um pouco ainda ele já volta.
mas a gente mesmo assim vai precisar de mais 1 ou 2 atletas ali para a gente recompor, né? Também às 9h30, o Criciúma recebe o Goiás no Heriberto Wilson. O Tigre vem com mudanças para esse jogo. Como sempre, Roberto Cavalo vai direto ao ponto. Vai ter mudança em relação ao último jogo contra o Joinville. Para a partida de hoje, contra o Goiás, o comandante vai tirar um atacante do time para a entrada de Juninho no meio-campo. Com a mudança, Juninho e Elvis jogariam juntos, mais abertos, enquanto Gustavo e Niltinho ficariam centralizados na frente. Um atacante a menos, mas nada que diminua a agressividade contra o Goiás. E pela Série A, o Verdão do Oeste, vice-líder do campeonato, continua reforçando o elenco. Vice-líder do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense não para de se reforçar. Os 2 novos jogadores do Verdão do Oeste são o meia Arthur Maia, de 23 anos, que estava no Vitória, e o goleiro Follman, de 24 anos, que jogou o Campeonato Mineiro pelo URT no início desse ano. Os 2 atletas destacaram logo de cara a importância de vestir a camisa de um time de Série A. Sei das dificuldades que é representar esse clube, a grandeza que esse clube é no Brasil. Então, estou muito feliz e espero poder retribuir todo o carinho que todos me receberam aqui. Vem fazendo um trabalho muito organizado nos últimos anos. Todo mundo no Brasil reconhece isso, então eu não tive dúvidas quanto a minha vinda aqui para a Chapecoense, por toda essa organização e estrutura que oferece. E para quem pensa que o elenco da Chape já está completo, vem mais gente por aí. Durante a semana, a diretoria deve apresentar o lateral esquerdo Alan Ruschel, o zagueiro Demerson e o volante Sérgio Manuel, que já treinam com o grupo desde a semana passada. No Figueirense, um jogador da base está se firmando entre os titulares, mas vai ter que disputar a posição com um atleta mais experiente. O jogo contra o Cruzeiro começou muito bem para o Jefferson. Olha o cruzamento que ele acertou na cabeça do Rafael Moura. Uma bela assistência, fruto de muito trabalho, mas também de sequência e ritmo de jogo. Mas se por um lado o garoto Jefferson está mais confiante, por outro ele tem mais motivos para se preocupar. Ayrton, lateral recém-contratado, mais experiente na Série A, é uma sombra e tanto no banco do Figueira. É uma situação normal, dentro do futebol, né? Existe uma disputa saudável, como existe em qualquer outra posição, com outros jogadores que chegaram. É um cara experiente, uma pessoa boa também, que se encaixou perfeitamente no nosso elenco aqui. Tenho certeza que vai nos ajudar com a sua experiência, com a sua qualidade dentro de campo. Passado o jogo contra o Cruzeiro, o foco agora é no Santos. E para o jogo de amanhã, o time paulista não terá seus principais jogadores. Gabigol, Lucas Lima e Ricardo Oliveira estão fora do jogo. Mas para o Jefferson, o fato de o Santos vir para Floripa com muitas reservas não é sinal de moleza, não. Até porque eu já tive na situação de não ser titular. E isso é normal, né? Durante o campeonato. Às vezes está jogando, às vezes não está. Então quem não está jogando quer sempre jogar e mostrar. E eu acredito que o Santos venha nessa posição dos atletas que venham compor aí para essa partida. E a seguir, conheça os atendimentos gratuitos feitos pela Defensoria Pública do Estado. E ainda, o governo assina hoje um projeto para reduzir as desigualdades sociais do Estado. A Defensoria Pública do Estado e a Defensoria da União fizeram hoje uma ação conjunta no centro de Florianópolis para esclarecer sobre os serviços prestados à população. A Defensoria Pública do Estado foi criada há 3 anos. Neste período, já atendeu mais de 200 mil casos e realizou cerca de 20 mil acordos. Mas muita gente ainda desconhece o atendimento, que é prestado de graça por advogados. A assistência jurídica acontece na área da família, civil e criminal em 24 cidades do estado. As pessoas não tinham acesso à justiça, porque faziam através da Defensoria da Ativa, mas não tinha uma porta aberta para as pessoas chegar e expor a sua situação no campo jurídico. Por isso a Defensoria hoje é que completa a cidadania das pessoas
hipossuficiente que não pode pagar advogado. Já as ações de esfera nacional são de competência da Defensoria da União, que também atende a população de forma gratuita em núcleos instalados em todas as regiões de Santa Catarina. Decreto pela igualdade. O governo de Santa Catarina assinou hoje um projeto de desenvolvimento e redução das desigualdades sociais entre as regiões. A medida quer equilibrar indicadores como renda, escolaridade e oportunidades de emprego entre as regiões catarinenses. O estado é a sexta maior economia do Brasil, mas ainda concentra 64% do PIB, o Produto Interno Bruto, nas cidades do litoral. Eu acho que uma das grandes vantagens de Santa Catarina é a nossa boa distribuição demográfica, né? A boa distribuição cultural e também econômica, mas há muito por fazer. E essa proposta, ela realmente fortalece a ação e o debate. De acordo com o levantamento da Secretaria de Planejamento, são 47 os municípios desenvolvidos no estado. Outros 164 são considerados em transição. O objetivo é garantir infraestrutura e atrair investimentos em regiões que até agora não vinham sendo procuradas pela iniciativa privada. Por exemplo, a questão do gás. Para algum tipo de indústria é pré-requisito. Semana passada a gente já inaugurou o sistema até Rio do Sul e já contratou mais uma etapa. Nós queremos chegar na Serra e depois no Oeste com gás. É um outro vetor fundamental para o equilíbrio do desenvolvimento. Os locais considerados prioritários são 84 municípios onde o desenvolvimento é menor. No Planalto Norte, Serra Catarinense, Laguna e parte do Oeste. Essas cidades reúnem 1 milhão de habitantes e respondem por cerca de 10% das riquezas produzidas no estado. A intenção é qualificar essas áreas para evitar a evasão da população para outros centros já saturados em termos de qualidade de vida. Com a participação de entidades representativas, vai ser possível mapear os interesses e as oportunidades de cada município e captar negócios e recursos para tornar as regiões do estado igualmente competitivas e atrativas. Nós já temos várias cadeias produtivas definidas como sendo foco, que nós temos que resolver o problema. Alguns nós vamos investir na própria cadeia, outros nós vamos estimular que empresas se estabeleçam na região. Então, mas isso, muitas coisas já estão definidas, mas novas vão sendo incorporadas com certeza ao longo do tempo. E vem aí o Jornal da Band. Boa noite e até amanhã. Boa noite, até amanhã. A lua cheia e prateada cobre o campo que se expande. Na noite quieta e gelada, prenúncio de geada grande, nem mesmo um pio corujento se ouve nesta invernia. Eita, julho friolento, que até a alma se arrepia. Me enrolo no bichará, sentado ao pé do braseiro, entregue ao Deus dará, só um baio por parceiro, meu catre frio lá no canto, não me encoraja a deitar, por mim fico aqui no banco até